Eu vou falar para você sobre um superpoder que você possui e que provavelmente você não tem usado do modo certo, ou não tem usado com a frequência que deveria. Esse superpoder se chama visualização. Visualização tem nada a ver com física quântica, energia de outra dimensão ou religiosidade. O superpoder da visualização, que eu vou te explicar aqui, ele tem um fundamento 100% científico, racional e fisiológico. O lance é o seguinte: seu cérebro possui mais ou menos uns 80 a 100 bilhões de neurônios. Vamos considerar 100 bilhões para a conta ficar mais redonda. Esses 100 bilhões de neurônios estão localizados principalmente nessa região aqui, ó, no córtex cerebral. Seu córtex cerebral tem aproximadamente 15 a 20 bilhões de neurônios. E o outro local que tem bastante neurônio é o cerebelo, que tem aproximadamente 69 bilhões de neurônios. Os restantes dos neurônios estão localizados no tronco cerebral, nos núcleos da base, no tálamo, no hipotálamo e na medula espinhal. O córtex cerebral, que tem lá os seus 20 bilhões de neurônios, é a camada mais superficial do seu cérebro. Ele é composto principalmente pelos corpos celulares dos neurônios, por dendritos e por terminais axonais sem mielina. Por causa dessa composição, o córtex tem uma cor cinza e por isso também costuma ser chamado de massa cinzenta. Essa massa cinzenta, no seu córtex cerebral, é que é responsável pela lógica, pelos pensamentos abstratos, pela linguagem, pelo julgamento e pela percepção do mundo à sua volta, e pela percepção do seu próprio corpo, pelos seus movimentos voluntários, pela atenção, pela tomada de decisões e pela regulação das emoções e dos comportamentos sociais. De um modo didático, a gente pode dizer que sua mente consciente é essa mente que você está usando agora para pensar e interagir comigo conscientemente e que você usa para interagir com outras pessoas. Essa mente consciente, ela está localizada na massa cinzenta do seu córtex cerebral, principalmente ali. Mas suas memórias, emoções e aprendizados, que determinam muitos padrões de julgamento e as escolhas que a sua mente consciente faz, são gerenciados em outra parte do cérebro. Essas funções ocorrem principalmente no sistema límbico, que está lá no miolo do seu cérebro. Mais ou menos aqui, ó. O hipocampo, por exemplo, que faz parte do sistema límbico, é responsável pela formação de memórias. O hipotálamo, que está no centro do sistema límbico, é responsável pela regulação das suas emoções. As amígdalas cerebrais, que estão na base do sistema límbico, são responsáveis pelo processamento de reações de medo e agressão e pelo processamento de algumas memórias emocionais. E por aí vai. O sistema límbico e o córtex cerebral conversam e influenciam um ao outro o tempo todo em uma avenida de mão dupla. Mas nem tudo que ocorre nos porões do sistema límbico é levado para se tornar consciente na cobertura do seu córtex cerebral. E nem tudo que acontece na cobertura do córtex cerebral desce para ser armazenado no porão do sistema límbico. Se tudo que ocorre no córtex cerebral fosse armazenado no sistema límbico, e tudo que o sistema límbico processa fosse tornado consciente no córtex cerebral, a quantidade de conversas na sua cabeça deixaria você maluco, estático e sem ação. Então, algumas coisas que o córtex percebe conscientemente são simplesmente descartadas e não são guardadas. E algumas conversas que ocorrem lá embaixo, no sistema límbico, simplesmente não são conduzidas até o nível da consciência do córtex cerebral. É por isso que você precisa fazer um pouco mais de esforço para guardar um endereço novo, por exemplo. É preciso que o córtex empurre essa informação repetidamente com grande intensidade para o sistema límbico para que aquela informação fique carimbada lá. E é também por causa dessa avenida de mão dupla que algumas reações suas ocorrem na forma de explosões de impulsos para depois você ficar se perguntando por que agiu daquele jeito. Aquela impulsividade e quase irracional, ela nasceu de uma erupção poderosa lá nos porões do sistema límbico, que terminou sendo arremessada, feita uma pedrada no córtex cerebral, que terminou expressando aquele comportamento sem que você tivesse tempo consciente suficiente para avaliar a qualidade daquilo.
E é aqui que entra o segredo da visualização. Seu córtex pode produzir um plano, uma meta, um objetivo. E se você empurrar isso com força, intensidade e frequência suficiente para o sistema límbico, essa programação vai ficar impregnada lá e a sua mente inconsciente vai ser programada para produzir ações e reações que obedeçam à linha daquela programação feita pela mente consciente. Quanto mais você bombardear seu sistema límbico com essa programação, mais ele vai entender que ele deve produzir um certo padrão de emoções, julgamentos e escolhas, obedecendo o código que a sua mente consciente escreveu nele. Se você deixar o sistema límbico completamente à vontade, ele vai produzir apenas reações hiperemocionais instintivas ou reações aprendidas de modo aleatório. E um dia depois do outro, o seu sistema límbico vai continuar colocando você naqueles apuros que você não gostaria. Porém, se você submeter o sistema límbico à programação do córtex, seu sistema límbico vai passar a servir você ao invés de tiranizar você. É assim que esse lance de visualizar o que você deseja funciona. Você está conscientemente programando a parte inconsciente do seu cérebro para agir dentro de um padrão determinado que produzirá um determinado objetivo, até que essa programação voluntária condicione os impulsos involuntários que brotam automaticamente do sistema límbico, tornando seu sistema límbico 100% alinhado ao que a mente consciente ambiciona alcançar. Isso não tem nada de místico ou transcendental. A ferramenta da visualização, de você se enxergar onde você queria estar e fazer isso de modo bastante forte e intenso, esse é um método fisiológico comprovadamente eficaz para colocar seu cérebro inteiro trabalhando a seu favor. Agora me conta aqui, até que ponto você tem vivido como um escravo dos impulsos do sistema límbico ou você tem usado o seu córtex consciente para programar as memórias, os aprendizados, as emoções e as reações que brotam dos porões do seu cérebro? A dica está dada. Já ouviu alguma avó daquelas antigas, antigas mesmo, daquelas que faziam tricô e gelatina colorida? Você já ouviu uma avó dessas falar: Juninho, para de pular daí, menino, senão você vai cair, bater com a cabeça e vai ficar lelé da culpa? Eu sempre achei curioso perceber como que algumas dessas avós conseguiam saber tanto sobre neuroanatomia desse jeito, e quase que por instinto. Porque o fato é que logo atrás da sua testa tem uma parte do seu cérebro chamada córtex pré-frontal, que corresponde a aproximadamente 2/3 do volume total do seu cérebro. O córtex do lobo pré-frontal é responsável por várias funções cognitivas, incluindo organização de raciocínios, tomada de decisões, planejamento, atenção, memória de trabalho, controle emocional, aprendizagem comportamental e compreensão de linguagem. Lesões e traumas do córtex pré-frontal podem resultar em problemas na capacidade de julgar riscos, de traçar metas, de atingir objetivos, de se relacionar com outras pessoas e para resolver problemas mais complexos, especialmente aqueles problemas que envolvem um componente com grande carga emocional. Nesse sentido, a avó do Juninho estava certa em alertar o moleque. Uma pancada muito forte na testa, teoricamente isso poderia lesar o córtex pré-frontal e deixar o menino meio tantã das ideias o resto da vida. O córtex do lobo pré-frontal é uma das regiões do cérebro que mais demora para se desenvolver. Ela começa a amadurecer por volta dos 3, 4 anos de idade e só fica completamente desenvolvida por volta dos 25 anos. Durante a infância, o córtex pré-frontal ele aumenta de volume por causa de um processo chamado arborização dendrítica. Os neurônios vão expandindo seus ramos de dendritos para facilitar a flexibilidade comportamental. Por volta do começo da adolescência, o córtex pré-frontal passa por uma fase chamada pruning, ou poda, traduzindo do inglês. Essa fase de pruning consiste na redução do volume cerebral na região do córtex pré-frontal. O organismo vai eliminando alguns neurônios e conexões que ele acha que não vão ser úteis para melhorar a eficiência do comportamento. E eu fico pensando aqui com meus botões se esse pruning não é a causa daquele monte de problemas de comportamento que a gente vê nos aborrecentes. Afinal de contas, o que leva um sujeito
a achar que descer um corrimão de 30 metros de extensão em cima de um skate de olhos fechados, como é que uma coisa daquela vai ser tranquila e sem riscos? Só um córtex pré-frontal que não foi 100% desenvolvido para não ver que uma atividade dessa é uma estupidez sem tamanho. A imaturidade das redes de controle cognitivo no córtex pré-frontal explicam por que crianças e adolescentes são mais reativos e mais sensíveis a interferências emocionais nas suas decisões. Essa imaturidade explica aquelas pirraças apocalípticas que acontecem nas crianças entre os 2 e 5 anos de idade, por exemplo. O córtex pré-frontal do lado direito costuma ser um pouco maior, mais grosso ou mais espesso que o córtex pré-frontal do lado esquerdo. Crianças que sofreram maus tratos, elas costumam apresentar problemas estruturais no desenvolvimento do córtex pré-frontal. Por causa dos maus tratos, a anatomia do lobo pré-frontal ela se inverte e o córtex pré-frontal do lado esquerdo fica maior ou mais espesso que o córtex pré-frontal do lado direito. Estudos também mostram que quanto maior o volume de cortisol no sangue de uma criança, antes dela ir dormir, menor será a massa cinzenta que vai se desenvolver no lobo pré-frontal. Talvez o ambiente de maus tratos contínuos produza esse cortisol persistentemente aumentado, prejudicando o desenvolvimento correto do córtex pré-frontal, afinando o córtex do lado direito. O fato é que, com o tempo, essa alteração anatômica pode resultar em problemas de comportamentos bem difíceis de resolver, como síndrome do estresse pós-traumático. Até mesmo na idade adulta, alterações anatômicas no córtex pré-frontal podem produzir problemas. Tem alguns estudos que mostram, por exemplo, que mulheres obesas apresentam uma redução da conectividade estrutural no córtex pré-frontal, sendo que o córtex direito termina sendo 10% mais fino nelas do que o lobo esquerdo, quando comparados a mulheres não obesas. Pessoas com disfunções no lobo pré-frontal podem apresentar uma visão distorcida da realidade e tendem a ter distúrbios de comportamento, transtornos de personalidade e são meio malucas mesmo. E malucas num jeito ruim da palavra, tá? Vale salientar isso. Tá vendo como que a avó do Juninho estava certa, avisando para ele não cair de fuça no chão? Essas avós antigas sabiam das coisas. Um grande abraço, gente boa.